Sou a professora Leandra, de Comunicação Oficial. A gente vai falar hoje sobre alguns temas da unidade 4. Vamos falar sobre funções da linguagem. Nas unidades 3 e 4, a gente conversou sobre como a gente deve conversar em determinado momento, numa entrevista de emprego, no seminário da universidade. Então, aí a gente vai tentar agora encaixar as funções da linguagem, tá certo? Para que a linguagem serve? Para a gente estabelecer uma comunicação. Mesmo que a gente não escreva corretamente, ou não fale corretamente, alguma coisa ainda vai estar bem. Eu não posso escrever errado, mas falar errado, será que eu posso? Dependendo. Se a comunicação for efetivada, a gente vai ver que a gente pode sim. Eu posso dizer, jogar preda, quebrar os vridos, eu posso falar tudo isso, mas dependendo da função da linguagem. Então, quais são as funções da linguagem? Dependendo de que elemento é importante, a função é dada de acordo com tal elemento, tá? Então, primeiramente, se a minha função da linguagem valoriza a mim mesma, eu, primeira pessoa, essa função é emotiva. Emotiva porque eu vou falar de mim. Só eu posso falar de mim. Ninguém melhor para falar de mim do que eu mesma, porque eu coloco emoção nisso. Então, se o elemento mais importante é o emissor, eu, então essa função é emotiva. Nós temos poemas que falam em primeira pessoa, tá? Nós temos músicas, nós temos comerciais, então tudo tem a ver com função emotiva se fala da primeira pessoa, ok? A segunda função é a apelativa, que eu chamo também de conativa. Para que ela serve? Para convencer o outro a fazer o que eu quero. Um comercial, se eu digo, por exemplo, compre batom, estou tentando fazer com que alguém faça aquilo que eu quero, né? Estou apelando, né? Por isso que é função apelativa. Então, o mais importante aí é o receptor, o elemento é o receptor. Tá certo? Então, nós temos comerciais, poemas, tudo também tendo a ver com a função apelativa, tá certo? Esses vários exemplos aí. A terceira função da linguagem é a função metalinguística. Ela vai focar em quem? No código, no que é dito, porque meta quer dizer explicar, linguístico, a língua. Então, metalinguística quer dizer explicar a língua, alguma coisa tem a ver com a língua. Se eu der um conceito, por exemplo, o que é substantivo e explicar o que é isso, é metalinguística, tá legal? Então, isso vai focar em quê? Vai focar no código, né, que é um elemento das partes das funções da linguagem. Então, nós temos aí vários exemplos, vocês estão vendo aí, né, de elementos de função metalinguística. Como é que eu faço um desenho, como é que eu faço um poema, como é que eu sei que uma classe gramatical é tal classe gramatical. E a quarta função da linguagem é a função poética. Ela vai se focar em que elemento? Ela vai focar na mensagem, que é bela, é bonita, é perfeita, o som. Às vezes tu não entende o que diz, mas é bonito, a função é poética, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, poesias, um poema concreto do Augusto de Campos. Então, tudo isso aí é função poética. Então, a quinta função é a função referencial, que é focada no referente ou no conteúdo, que é o mais importante na mensagem. O que a mensagem traz? Então, isso é o referente. Ela está nos textos, que eu me informo sobre algum conteúdo, tudo isso aí é o referente. Então, isso é a função referencial. E a última função é a função fática, né? Ela está focada onde? No que eu tento fazer para perceber se o outro compreendeu aquilo que eu estou falando. Se eu estou no telefone, alô, está me entendendo? Se eu quero saber se ele entendeu essa mensagem, o que é isso? É a função fática, tá? Num diálogo, numa música, se eu perceber que eu quero perguntar o entendimento do outro, tudo isso é o quê? É função fática, ok? Bem, a gente vai falar agora um assunto aí da unidade 3, que vamos falar agora sobre regência nominal e regência verbal. Não é complicado não, é aquela história de a gente treinar sempre, né? Porque português a gente já viu aí que é a prática. Então vamos lá. O que é regência? O que é reger? O que faz um maestro, né? Ele rege, ele comanda. Como é que vai ser? Quem vai dizer é o maestro. Então na língua portuguesa também tem uns elementos que regem outros elementos, que pedem que daqui a pouco venha uma palavra à sua frente. Por exemplo, se eu disser eu penso, o verbo pensar vai pedir que palavra depois, né? Eu penso em. Então ele vai reger, que eu quero a palavra, depois a palavra em. Então isso aí é o quê? É regência, tá? E é verbal se é um verbo que pede, e é nominal se é uma palavra que não é verbo, um substantivo ou um adjetivo, tá certo? Então vamos começar aí. Por exemplo, nós temos uma frase assim, temos confiança em Deus, tá? Essa palavra confiança é um verbo? Não, não é um verbo, o verbo é confiar, né? Então essa palavra confiança vai pedir mais na frente outra, isso aí é uma regência nominal. Então do mesmo jeito que a palavra confiar, eu confio em, a palavra confiança também. Então esse termo em Deus,
é a parte que vai ser exigida da palavra confiança. Então parece um pouco complicado, né? Mas se a gente for treinando, a gente percebe que nós mesmos sabemos usar a regência. Eu posso estar morrendo, mas não vou dizer eu preciso Deus. Não, eu vou dizer eu preciso de. Porque é uma coisa que como a gente falou na aula nossa aí, aquela gramática internalizada. Eu sei como é que eu uso. Eu não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei. Isso aí é regência, todo mundo sabe um pouco, né? Agora, algumas coisas são complicadas. Por exemplo, deixa eu passar logo aqui para uma parte que é mais difícil. Por exemplo, o verbo assistir. Eu vou lá para uma regência mais difícil, porque geralmente é fácil a regência. Quando é que é difícil? Quando uma palavra ou um verbo tem mais de um significado. Por exemplo, deixa eu botar aqui, por exemplo, o verbo assistir, tá? A maioria fala assim, a maioria de nós. Eu vou assistir o filme. Assistir o filme? Não. Por que aí está errado? Porque o verbo assistir tem mais de um significado. Se eu disser que eu vou assistir o filme, assistir o é olhar, só olhar, tá? É só olhar? Não. Quando eu vou dizer assistir o filme, é como se o filme fosse alguém que eu fosse cuidar. Assistir o é cuidar de. Se eu vou assistir ao filme, quer dizer, eu vou ver o filme, eu vou somente olhar. Então, porque o verbo assistir ao quer dizer olhar, assistir o quer dizer cuidar. Ainda tem um terceiro, que é assistir em. Assistir em quer dizer morar. Então, dependendo da palavra que eu vou usar depois de tal verbo, ele vai ter tal significado. Então, eu não posso dizer assistir o filme, eu não posso. Eu não posso dizer eu vou assistir ao paciente, eu não posso. Eu posso dizer, inclusive a gente veio usar pouquíssimo isso, né? Assistir em, eu assisto em Fortaleza, quer dizer, eu moro em Fortaleza. Então, aí é que é a dificuldade, quando um verbo tem mais de um significado. Quando isso não acontece, não há dificuldade nenhuma. Por exemplo, o verbo pensar. Há uma dificuldade em regência dele? Eu penso, não, só vou conseguir usar uma palavra, eu penso em. Então, algumas são bem fáceis. Quando é que eu tenho que ter mais concentração, mais atenção? É quando o verbo tiver mais significado, como, por exemplo, o verbo aspirar. Tá? Aspirar é só o que é aspirar? Depende. Se eu disser eu vou aspirar o e vou aspirar ao. O que é aspirar o? Aspirar o é cheirar. Eu vou aspirar o. Agora se eu digo assim, eu aspiro ao. Eu aspiro ao, quer dizer, eu desejo. Eu aspiro ao cargo. Eu aspiro ao príncipe. Eu aspiro ao grande prêmio. Então, quando os verbos têm mais significado, aí sim que é mais complicado. Se eu disser, por exemplo, eu preciso, só tem um significado, precisar. Então, é sempre eu preciso de. Então, a dificuldade que vocês vão ter ao estudar é se o verbo tem mais de significado, para a gente ver que palavra vai vir depois, tá certo? Aí no material de vocês vão ter uma tabela que fala sobre que palavra vem depois, a regência nominal e verbal, dependendo da palavra que vai exigir a próxima palavra, tá? Por exemplo, obediência, obediência a, obediência em. Então, tudo isso aí vocês vão ver no material de vocês, tá? Mas eu peço treinem, façam atividades, porque só assim a gente vai entender esse lance da regência. Outro verbo que pode nos atrapalhar um pouco, por exemplo, o verbo chamar. Eu sempre digo chamar. Eu vou chamar, que a gente fala até errado, né? Eu vou chamar ele, eu vou chamar ele. Agora tem cuidado com o verbo chamar. Eu vou chamá-lo, quando eu vou simplesmente chamar alguém, eu vou chamá-lo. É mesmo que chamar ele, mas não vou dizer assim, né? Então, eu vou chamá-lo. Agora pode dizer, eu vou chamar de, depende, se eu vou chamar alguém de. Eu vou chamar de inteligente. Então, dependendo do que o verbo quer dizer, eu vou usar uma palavra depois dele. Igual o verbo namorar. Quando eu vou namorar, eu digo, eu namoro com fulano ou eu namoro fulano? Depende. Namorar com alguém é ter alguém do seu lado. Então, se eu digo assim, eu namoro com João. Que é isso? Quer dizer, quando eu vou namorar, eu levo o João, tá? Porque se eu disser que eu namoro alguém, eu namoro João. Aí sim, a pessoa que eu namoro é João, quando eu arranjar namorado, né? Mas então, eu namoro João, tá correto. Eu namoro com João, se eu levar o coitado de vela, como a gente chama, né? Então, cuidado com o uso desses verbos, porque dependendo do que você usa depois do verbo, ele tem um significado completamente diferente, tá certo? A gente vai falar agora de mais um assunto da unidade 3, que é o uso da crase. Mas o que é crase? Professora, crase é aquele acento. Não, né? Não. Professora, crase é quando eu junto um A com outro A, que dá um A com crase. É mais ou menos, a gente aprendeu mais ou menos assim. Mas o que é a crase? Crase quer dizer junção de duas letras. Geralmente, claro, a letra A, né? Um A artigo com um A preposição, que a gente chamava de acraseado. O nome desse acentinho é acento grave. A gente usa para marcar que o A não é só ele tem duas classes gramaticais ali dentro de uma palavra só.
Cuidado que não é só o a não, pode ser a palavra aquele também. Quando eu digo, por exemplo, assim, vou dar o livro àquele homem. A palavra aquele tem uma crase aí, porque é o mesmo que falar para aquele. Olha, para eu entender a crase, eu tenho que saber as preposições. Então, se eu não souber a preposição, como é que eu vou saber usar a crase? Porque sempre vai ter no meio aí uma preposição junto, tá? As principais são a, de, com, para, até, as que mais aparecem, tá bom? Então, se eu conseguir juntar uma preposição com um artigo desses, aí sim eu vou conseguir ver que aí tem uma crase, tá certo? Por exemplo, Leandra, onde é que eu uso crase? Ou onde é que eu não uso crase? Vamos começar por onde não usa, que é menos e com menos exceção? Por exemplo, antes de palavra masculina, eu não uso crase, tá? Por que, Leandra? Porque vai exigir um artigo A, e eu não vou usar um artigo A antes da palavra masculina, tá certo? Outra coisa, antes de lugar, eu uso crase? Depende. Vamos fazer uma brincadeira assim, por exemplo. Vou a Fortaleza, será que tem crase? Vou a Calcaia, será que tem crase? Ah, eu não sei, como é que eu faço? Eu volto do lugar e digo, por exemplo, se eu venho de ou se eu venho da. Se eu disser eu venho de e venho da, é diferente. Quando eu digo eu venho de Fortaleza. Então, o vou a Fortaleza não tem crase. E se eu disser eu venho da Fortaleza, eu digo isso? Eu não digo não, né? Então, aí, vou a Fortaleza teria crase, mas como eu não digo eu venho da Fortaleza, agora se eu digo eu venho da Itália, por exemplo. Ah, então, vou à Itália tem crase. Por quê? Porque esse da é o de, preposição, mais o a, artigo. Por isso que eu falei que tem sempre a preposição no meio, né? Ok? Então, outra aí que não tem crase, antes de verbo, tá? Antes de verbos, não tem crase. Se eu digo, por exemplo, venha a partir de tal hora. Partir, o verbo, esse a não vai ter crase. Sempre, quando eu tenho um verbo antes dele, não tem crase. Voltando à crase, a gente tem que lembrar que as crases sempre são colocadas antes de palavras femininas, né? Mas antes de nome de pessoa, de mulher, por acaso, a gente vai usar ou não, depende, porque é um caso facultativo. Eu posso usar ou não uma crase antes do nome de pessoa. Se eu digo isso a Maria, eu posso dizer para Maria ou para a Maria. Então, posso ou não usar aí a crase. Onde é que eu uso sempre? Antes de horas. Ou alguma coisa relacionada a um tempo, por exemplo. Só digo uma frase assim, ó. Eu estudo à noite, sem crase, e eu estudo à noite com crase. Qual é a diferença aí? Como é que eu sei a diferença só por causa da crase? Ah, quando eu uso com crase, eu estudo à noite, é o horário que eu estudo, porque eu vou usar a crase sempre antes de horas, tempo, né? E se eu digo eu estudo à noite, só o a, quer dizer, eu saio de casa à noite e fico estudando à noite, olha as estrelas, estudando à noite. Então, cuidado, porque quando eu disser o à noite ou à tarde, aí é tempo, é o horário, tá certo? Porque eu sempre vou usar. Eu saio às 10, é horário? Eu vou usar crase também, tá certo? Onde é que eu vou usar crase também? Eu vou usar crase quando eu perceber que ali eu tenho duas palavras dentro de uma só, tá certo? Eu vou à escola. Será que aí tem crase? Depende. Será que esse a cabe duas palavras aí dentro dele? Será que cabem essas duas? Será que eu posso dizer, eu vou para a escola ou eu vou para a escola? Ah, eu digo eu vou para a escola, então cabem duas, então vou à escola, tem crase. Então é sempre você perceber se você vai poder colocar dentro de uma palavra duas outras, geralmente uma preposição. Por isso que é importante saber as preposições. Eu quero que vocês não esqueçam das preposições, tá? Então, pegue uma gramática, dê uma olhada, porque se eu souber as preposições, eu vou conseguir compreender aí a história da crase, tá certo? Outro caso que eu posso usar a crase, para diferenciar uma de outra, é quando uso a palavra, por exemplo, terra. Se eu disser, eu vou à terra, não tem crase. Mas se eu disser, vou à terra de meus pais, tem crase. Por quê? Porque quando eu especifico essa terra, eu uso uma crase, tá certo? Então, essa é mais uma dica para você, para que você saiba aí um pouco mais sobre o uso da crase. Mais um assunto da unidade 3 é concordância. Nós temos dois tipos de concordância. A concordância nominal e a concordância verbal. É aí que a gente vê que tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque é muita regra, muita coisa para você estudar. Mas a gente vai ver um pouquinho aqui, pelo menos para a gente abrir um pouco nossos horizontes. O que é a concordância? É quando uma coisa combina com outra. Por exemplo, eu digo, eu e ela vou. Tá certo isso?
Está combinando? Não, não está concordando. Então, eu e ela, quer dizer, nós vamos. Então, essa forma de empregar um verbo corretamente ou um adjetivo corretamente, isso aí é a concordância. Do mesmo jeito de regência nominal que a gente viu, e verbal, regência, o que que era? Nome e verbo, aqui é a mesma coisa. Nomes e verbo. A gente tem que ver o que vai combinar com o que, tá? A nominal, por exemplo, a concordância nominal. Como é que eu sei que palavra usar? Eu tenho que ver se as palavras estão no singular, no plural, no feminino, no masculino, porque dependendo das palavras eu vou usar depois dela também uma palavra no feminino, masculino, singular ou plural. Lembrando que é uma coisa que a gente já percebeu, a gramática é bem machista, então tudo é bem masculino, né? Tem um monte de mulher e só um homem, que eu vou falar, vou dizer eles. Por quê? Porque a gramática exige que eu use, predomine aí o masculino, tá? Se tiver, por exemplo, um monte de homens, só uma mulher, também vou usar eles. Por quê? Porque a gente já falou, a gramática é bem puxada para o lado masculino. Então, por exemplo, como é que eu sei, Lana, se eu tenho duas palavras, sei lá, uma masculina e feminina, que eu vou usar depois o quê? Ou antes o quê? Então, depende de como é que vai estar essa palavra aí, antes ou depois de um substantivo. Por exemplo, se eu tenho assim uma frase, comprei sapato e camisa... O que é? Comprei sapato e camisa novo? Comprei sapato e camisa novos? Como é que é? Aí tem uma regra bem interessante. Se eu digo comprei sapato e camisa, eu posso dizer comprei sapato e camisa nova ou comprei sapato e camisa novos. A regra diz, ou eu concordo com a última palavra escrita, ou eu fico no masculino plural, que é a regra geral, né? Mas eu tenho as duas formas. Eu concordo com a última palavra, comprei sapato e camisa nova, ou eu pego as duas e coloco no masculino plural, que é a regra geral para essa concordância, tá certo? Então, não esqueçam dessa parte aí. Uma coisa interessante na concordância é que eu não posso esquecer também o meu sexo enquanto eu falo. Por exemplo, quando alguém me dá alguma coisa, eu digo, Leandra, eu digo, muito obrigado. Eu digo não. Se o meu sexo é o feminino, então eu digo obrigada. Então, dependendo de quem se refere ou quem fala, eu tenho que também ver que palavra eu vou usar, tá? Então, mulher diz obrigada, homem diz obrigado, tá certo? As pessoas que às vezes querem generalizar, todo mundo fala obrigado, não, mas mulher fala sempre obrigada e homem fala sempre obrigado. Com a palavra anexo ou a palavra anexa, quando é que eu vou usar? Dependendo do que eu uso, da palavra que eu usar. Se eu disser, por exemplo, os documentos estão... O quê? Anexo ou anexos? Depende. Se eu usar a preposição em, vai ser no singular. Então, vai ser os documentos estão em anexo. Ou os documentos estão anexos. Então, cuidado. Se eu tiver preposição, não vai mudar. Se eu tiver sem preposição, a palavra vai mudar. Outra coisa. Essa frase, cerveja é bom, tá certo? Ou é cerveja é boa? O correto é cerveja é bom. Para eu usar a palavra boa, teria que colocar lá no começo da frase um artigo, para ficar a cerveja é boa. Então, lembra, quando não tiver o artigo, é no masculino, cerveja é bom. Quando tiver o artigo a cerveja é boa. Outra coisa, com a palavra Estados Unidos. Estados Unidos é ou é Estados Unidos são? Depende também, olha o artigo. Se for sem artigo, é Estados Unidos é grande. Se tiver um artigo, os Estados Unidos são, tá? Então lembra, sem artigo, eu vou botar no singular, com o artigo no plural. Se eu digo Minas Gerais é ou Minas Gerais são? Depende, se for sem artigo, Minas Gerais é. Com o artigo, as Minas Gerais são. Então, sempre ter atenção para uma preposição ou para um artigo, que ela vai mudar completamente o sentido da concordância aí, se é no singular ou no plural. Só um minutinho agora aqui, que eu vou para a concordância verbal. Pula tudo isso. Outra aqui. Outra palavra que a gente às vezes erra e usa muito pouco é a palavra bastante e bastantes. Quando é que eu uso a palavra bastante? Quando eu puder trocar por muito. E bastantes, por muitos. Leandro, que coisa é essa? Muito fácil isso. Mas quando é que você usa? Será que ele é bastante grande? Eles são bastante grandes? Ou eles são bastantes grandes? Depende.
Como é que eu vou tirar a palavra e colocar muito? Ele é muito grande. Eles são muito grandes. Então, se eu continuo usando muito, a palavra vai continuar sendo bastante. Então, lembre, se eu botar a palavra bastante, só pode valer por muito. Para usar bastantes, tem que valer por muitos, tá legal? E outra coisa que a gente erra às vezes por aí, que eu ouço muito, precisa falar meia. Ai, Leandra, eu tô meia cansada. Meia cansada é só a metade. Não importa, homem ou mulher, é meio. A palavra meio não varia, é sempre assim, no masculino. Eu estou meio cansada. Não importa se é homem ou mulher. Não tem meia. Meia cansada é assim, ó, só esse pedaço aqui, a metade. Então, cuidado, atenção à palavra meio e meia, tá certo? Porque meia é meia melancia. Leandra, meia não é só meia, não é. Tem um substantivo meia que você calça no seu pé, tá? Mas meio é um advérbio. Os advérbios não variam, tá? Atenção para isso daí, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre concordância verbal, tá? O que eu vou usar depois de um verbo? Como é que eu vou usar esse verbo? Se eu vou usar o verbo no singular ou um verbo no plural, também vai depender do sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é quem faz a ação desse verbo. Por exemplo, se eu digo, eu estou estudando, quem é o sujeito? Eu. Quem é o verbo? Aliás, tem dois aí, né? Estou estudando na locução verbal, dois verbos juntos. Então, dependendo do sujeito, se ele tem mais de um elemento, aí lá na frente eu vou ter que usar um plural. Então, aí é a concordância verbal. Como é que eu vou usar isso daí? Que também nós temos algumas regras, tá certo? Faz 3 dias que eu não tomo banho. Ou fazem 3 dias. Mas fazem quem? Tem que ter uma pessoa no verbo. Se o verbo é impessoal, se não tem alguém que conjugue o verbo, esse verbo não pode variar. Então, faz 3 dias, tá certo? Que eu não tomo banho. Então, o verbo fazer aí, como é impessoal, ele vai continuar no singular. Não pode variar, tá? Por quê? Porque não tem alguém que conjugue o verbo. Então, lembra, verbos impessoais você não pode conjugar, é sempre no singular, ok? Outra regra que é de concordância verbal é com o uso das palavras que e quem. Quando eu digo, por exemplo, sou eu que ou sou eu quem, qual é que está correto? E o que eu vou usar depois? Aí depende. Como é que é? É o seguinte, sou eu que fiscaliza ou sou eu que fiscalizo? Quando eu vou usar o que, sou eu que, eu concordo com eu. Então, sou eu que eu fiscalizo. Então, sou eu que fiscalizo. E quando eu uso quem, como é que fica? Sou eu quem fiscaliza. Leandra, mas não posso aceitar o outro? Não, eu posso. Eu até posso ainda dizer que é facultativo. Também posso dizer sou eu quem fiscalizo ou sou eu quem fiscaliza. Mas quando eu uso que, é sempre sou eu que fiscalizo, sou eu que estudo. Sempre quando eu usar o eu, que, o verbo concorda com o eu. Mas quando eu usar o eu, quem, ele concorda com o eu ou não. Aí depende porque é facultativo, ok? Outra regra de concordância verbal é com o uso de um verbo mais o se. A gente vê muita coisa errada por aí. Por exemplo, será que é aluga-se casas ou será que é alugam-se casas? Aí vai depender. Leandro, como é que eu sei se é alugam-se ou aluga-se? A gente vai fazer um trocadilho. Eu pegar essa frase alugam-se casas e botar assim, ó. Casas são alugadas ou casas é alugada? Foi tudo pro plural? Casas são alugadas? Foi tudo para o plural. Então, se foi tudo para o plural, então vai ser também verbo no plural. Alugam-se casas. Então, não é aluga-se casas, não é pinta-se unhas, tá certo? Porque quando eu desmembro a frase, quando eu digo unhas são pintadas, tá tudo no plural. Então, o verbo também tem que ser no plural. Já quando eu digo, por exemplo, precisa-se de empregadas, ou precisam-se de empregadas. Vamos pegar a frase. Será que vai ser empregadas são precisadas? Meu Deus, fica estranha essa frase, não combina. Então, como é que fica? Precisa-se de empregados. O verbo vai ficar no singular, tá? Então, você percebe que tem aí o se, depois tem uma preposição que faz com que essa frase não fique legal se eu desmembre e fique tudo no plural. Não dá certo. Então, vai ser precisa-se de empregadas. Precisa-se de estudos, precisa-se de... Então, sempre no singular. E quando eu consigo passar tudo para o plural, o verbo também fica sempre no plural. Será que vende-se, lá perto de casa tem, vende-se din-dins, tá certo? Não, vendem-se din-dins. Por quê? Porque din-dins são vendidos, tudo no plural.
Mais uma regra de concordância verbal, quando você usa o verbo ser para falar de horas. Será que é tal hora ou é são tais horas? Depende de como é que você vai falar isso aí. Se eu escrever e colocar aqui, 13 horas, é 13 horas, ou são 13 horas, são 1 hora, como é que é? Se eu usar o 13 de 1 da tarde, né, 13 horas, eu vou usar no plural, então são 13 horas. Se eu não usar o 13 e usar o 1, é 1 da tarde, ok? Então cuidado aí, depende de como eu falar essa questão da 13 ou 1, a mesma maneira o dia. Hoje são dia tal, hoje é dia tal, depende. Eu posso dizer, hoje é dia 24. Hoje são dia 24? Não, eu vou dizer hoje são 24 ou hoje é dia 24. Então, se eu colocar uma palavra entre o verbo e o dia, eu posso continuar no singular. Se eu não colocar, fica no plural. Hoje são 24 ou hoje é dia 24. Então, cuidado com o que você vai usar entre o verbo e a palavra, porque muda completamente, tá? Então, são 2 horas, é 1 hora, então tudo tem a ver com o número. Lembra, a partir de 2 a gente vai usar sempre o plural, ok? Outra regra de concordância verbal é quando eu uso uma palavra no coletivo. O que é um coletivo? É uma palavra no singular, mas essa palavra quer dizer um monte de coisa no plural. Constelação, estrelas, cardume, peixes, né? Então, essa palavra no coletivo quer dizer um monte de coisa no plural. Então, como é que eu vou usar o verbo? Eu vou usar no coletivo, no singular, ou vou usar no plural, com a palavra que ela interpreta, que ela compreende. Então, se eu disser, por exemplo, o cardume foi pescado, os peixes, ou o cardume foram pescados. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou com a palavra clara. Então, o cardume foi pescado, tá? Por quê? Porque a palavra concorda com a que está lá escrita. Então, não é com a ideia dela, que é de peixes, concorda com a palavra cardume, porque está no singular. Então, o verbo aí é sempre um verbo no singular, concordando com a palavra escrita anteriormente, que estava sempre no singular. Então, lembra, com palavra no coletivo, vou usar sempre o verbo no singular, ok? Outra regra interessante sobre concordância verbal é quando usa a palavra tudo, ou a palavra nada, ou a palavra isto. Quando eu coloco essas palavras na minha frase, o verbo sempre concorda com o que eu vou falar depois. Tipo, tudo são ou tudo é. Depende do que vem depois. Eu posso dizer, tudo são flores, ou tudo é flor, tudo são sonhos. Então, não concorda com a palavra tudo, concorda com a palavra que vem depois, que é a palavra que se refere ao que eu estou tentando colocar nessa frase aí, tá? Então, nada são, aí que coisa estranha, mas é correto, né? Nada são flores, ou nada é flor. Então, depende do que vai vir depois, e não com essa palavra, tudo, nada. Então, tem que ficar atento a isso, ao que vem depois dessas palavras aí. A mesma coisa, a palavra aquilo. Aquilo é sonho ou aquilo é sonhos. Agora, aí cuidado, que a palavra aquilo vai querer sempre o verbo no singular. Então, vai ser sempre aquilo é. Mesmo que depois venha no plural. Então, quando eu digo aquilo é sonho ou aquilo é sonhos, é sempre no plural. Aquilo é sonhos, porque a palavra aquilo não segue a regra do nada e do tudo lá, tá? Então, aquilo, que é um pronome demonstrativo, vai sempre usar o verbo no singular, mesmo que tenha depois um plural. Aquilo é sonhos, aquilo é verdades. Fica feio, né? Mas é o correto. Então, aquilo é sonhos. Aí tá correto, né? Cuidado com a palavra aquilo, hein?